Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast OncoHPA. Em cada um dos episódios trazemos caras novas, sendo que a moderação nesta segunda temporada está a cargo do médico oncologista, o Dr. André Cruz. Antes de apresentar os convidados e lançar as perguntas aos médicos convidados de hoje, há aqui uma pergunta, doutor, que eu gostaria de fazer, não está no nosso guião, mas eu gostaria de a fazer e que eu acho que é um bocadinho pertinente e que tem a ver, muitas vezes, com o medo que os pacientes têm em ir ao médico. Como é que um médico consegue contornar este receio? Porque muitos dos pacientes muitas vezes têm medo de ir a um consultório com medo da resposta e do diagnóstico que o médico lhe vai apresentar. Boa tarde, Nélia, e obrigado a todos pela presença. Começa logo com uma pergunta complexa e completamente fora do guião, mas é uma pergunta muito interessante e serve de ponte para muito daquilo que nós depois, posteriormente, queremos transmitir de uma forma mais técnica e mais precisa na nossa área de experiência de cada um. Acho que tem tudo a ver com a informação. E um médico, para além de um cuidador da sua competência técnica, cirúrgica, médica, deve saber, para além de cuidar, de informar, porque pondo a informação do lado das pessoas, corretamente e de forma acessível, pode ajudar um bocadinho a quebrar alguns tabus, alguns preconceitos em relação ao que é um exame, a uma patologia em si ou um tratamento que estão instaurados na nossa sociedade, na nossa cultura, e é legítimo, porque de facto o acesso à informação de forma acessível não existe muito nos canais mediáticos e a literatura científica naturalmente não é acessível. Portanto, acho que para nós e na nossa prática, e muito na minha, tento pôr uma informação do lado da pessoa, empoderá-la e sobretudo na questão da prevenção, perceber que vale a pena fazer determinados procedimentos, geralmente pouco invasivos, pouco melindrosos para a pessoa, para quebrar um bocadinho esse preconceito com determinado exame, determinada doença ou determinado tratamento. Não é fácil, e nós sabemos isso, os rastreios estão acessíveis e muitas vezes falham por pouca adesão. Ou seja, se calhar não estamos a fazer bem o nosso papel na transmissão da informação para simplificar esse processo e torná-lo mais natural. Portanto, é informar de linguagem simples e empoderar a pessoa de modo a que se sinta um pouco mais tranquila na abordagem à doença e tudo o que ela gera. E é também um dos objetivos deste podcast. Precisamente, é através de uma linguagem mais simples possível, o que não é fácil, é um desafio para nós e descomplicada, transmitir a mensagem de uma doença complexa, quer em termos de prognóstico, quer em termos de terapêutica, mas passar um bocadinho isso lá para fora para tornar mais natural e mais aceite e mais audível também. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, doutor? Vamos, antes de mais, só para situar os ouvintes, portanto, hoje é o segundo episódio da segunda temporada, que está a incidir em cancro coloretal, que é a segunda causa de morte por cancro em Portugal e anualmente ultrapassa os 10 mil casos, portanto é um problema de saúde pública, não é? Frequente em qualquer hospital, seja um hospital mais central, seja um hospital mais periférico, portanto é uma patologia das mais abordadas. E hoje vamos falar, no segundo episódio, de doença localizada, ou seja, falámos do rastreio do diagnóstico e hoje vamos falar quando já está a doença estabelecida, mas que ainda é potencialmente tratável numa fase ainda limitada, o que é isso e o que é que isso implica em termos de tratamento. Portanto, eu começaria desde já a apresentar o Dr. Paulo Sousa, que é o diretor clínico do Hospital Particular do Algarve da Unidade de Gambelas, cirurgião-geral, presidente do Conselho Médico do Grupo HPA Saúde. Paulo, começaria pela pergunta óbvia, se podia explicar o que é um cancro coloretal localizado, de uma forma assim muito genérica e muito simples. Ok, o cancro coloretal localizado, digamos, é aquilo que nós queremos apanhar e que tentamos sempre diagnosticar, digamos, os tumores do cólon e do reto nas fases mais precoces possíveis. Portanto, nós queremos identificar estes tumores o mais precocemente. Na grande maioria das vezes tentamos apanhar os tumores antes de se transformarem num cancro, portanto, na fase, e por isso é que servem os rastreios, tentarmos identificar os pólipos do intestino e retirá-los antes que eles se transformem em cancro, isso é o ideal, mas infelizmente, e como disseram há pouco, há um
um grande receio da população. A população tem muita dificuldade em aderir aos rastreios, por medo, por dificuldade em conviver com a notícia e com a doença, mas infelizmente, e como o André disse muito bem, isto é um papel que nós temos muito grande de desmistificar a doença oncológica. Infelizmente, e todos nós sabemos que com o aumento da esperança média de vida da população, ou seja, nós cada vez vamos viver mais anos, e o facto de vivermos mais anos vai fazer com que as nossas células envelheçam mais rapidamente e o nosso sistema imunitário, todo o sistema que permita o aparecimento de doenças oncológicas vai ser cada vez mais frequente. Portanto, infelizmente é uma das doenças que mais vai crescer nos próximos 20, 30 anos, todos nós sabemos disso, e daí o papel importantíssimo de nós diagnosticar e identificarmos estas doenças nas suas fases mais precoces, ou antes de se tornarem cancro, ou quando se tornam cancro, nas suas fases mais iniciais, e portanto aqui entra o tratamento do cancro de uma forma inicial ou mais localizada. Portanto, o tratamento do cancro hoje em dia consiste basicamente em três passos, digamos, fundamentais. O primeiro, fazemos um diagnóstico correto e uma noção da gravidade da doença, e portanto para isso temos que estadiar o doente, temos que perceber qual a dimensão da doença, se está localizada só à parede do intestino, se envolve os gânglios linfáticos ou não, e nessa fase nós consideramos ainda a doença localizada, ou se já temos um caso mais complexo, com disseminação da doença para os outros órgãos em continuidade, ou para outros locais à distância, e aí temos a doença avançada, que já não é aquilo que nós estamos a tratar hoje. Na fase da doença localizada, normalmente o tratamento inicial é cirúrgico. Hoje em dia, em alguns centros de gastro mais diferenciados, inclusive alguns colegas conseguem fazer ressecções endoscópicas, ou seja, mesmo em casos oncológicos, em tumores muito iniciais, ou borderline, portanto, nós conseguimos tentar ressecar a lesão através de uma colonoscopia ou de uma endoscopia, no caso dos tumores do intestino alto, mas neste caso estamos a falar da endoscopia e nos tumores do reto também. Portanto, fazer uma cirurgia que é menos agressiva, menos invasiva, utilizando o tubo digestivo sem ser preciso abrir o abdômen ou sem preciso um procedimento mais agressivo. Mediante o resultado depois da histologia, teremos que decidir se esse procedimento foi suficiente ou se é preciso fazer mais alguma coisa para termos a garantia que a doença não volta, que não há recidiva, digamos assim. E, portanto, nesse aspecto, toda a discussão do grupo, a equipa multidisciplinar que está envolvida depois no tratamento destes doentes, que tomará a decisão se o procedimento foi realizado, é suficiente ou não para tratar este doente. Quando isso não acontece, ou quando nós sabemos à partida que esta técnica menos invasiva endoscópica não é suficiente, temos que avançar para uma cirurgia de resseção. Temos que tirar mesmo uma parte do tubo digestivo, preferência estabelecendo a continuidade. Hoje em dia, em 96, 97% dos casos, nós conseguimos tratar estes doentes mesmo nos tumores do reto baixo e reconstruir o intestino, ou seja, evitar ao máximo tentarmos deixar os doentes com uma colostomia, que é muito, muito desagradável e com muitas limitações para a vida do doente, e tentamos utilizar cada vez técnicas menos invasivas. Antigamente, quando eu comecei a ser cirurgião, há 20 anos, nós abríamos a barriga de cima a baixo para operar um caso destes. Nós, felizmente, hoje em dia, graças a toda a tecnologia que tem sido desenvolvida ao longo dos últimos anos, nós conseguimos fazer estes procedimentos todos quase por videocirurgia, por laparoscopia. Há muitas pessoas que chamam cirurgia a laser, mas não há nenhum componente laser, portanto é realmente uma tecnologia de vídeo e com pequenos instrumentos e pequenos orifícios, e nós conseguimos ir retirar qualquer tumor do intestino hoje em dia por esta via. Hoje em dia há uma outra opção também menos invasiva, que é a cirurgia robótica. O robô não opera sozinho, portanto é o cirurgião que opera e que faz todo o procedimento. O robô é um instrumento tecnologicamente muito avançado e que permite nós termos muito mais precisão, permite fazermos os gestos de uma forma muito mais delicada e, portanto, os resultados são um pouco melhores ainda do que a cirurgia laparoscópica em termos de outcome e de benefício para o doente. Portanto, é tentarmos fazer o menor mal possível ao doente quando apanhamos a doença numa fase muito inicial. Portanto, o Paulo já respondeu às 3 perguntas que eu tinha idealizado de uma forma muito abrangente e específica também, às 3. Portanto, só para simplificar também, em jeito de resumo, portanto, um cancro coloretal localizado é uma lesão, uma massa, um tumor que está a mais no tubo digestivo,
que geralmente, e aí vem a importância do rastreio precoce e da colonoscopia, que geralmente provém de um pólipo que está lá há 2, 3, 4, 5 anos, que inicialmente tem características benignas, o que muitas vezes também as pessoas não conseguem discernir o que é benigno do maligno, passa de características benignas, ou seja, o pólipo também é uma massa, mas mais pequena, começa por ser bastante milimétrica e depois é que cresce, mas que ainda não tem potencial de enviar células pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos para outras localizações. Com o passar do tempo, se não for diagnosticado e removido pela colonoscopia, transforma-se nessa massa, não é, mais volumosa, e aí sim as células já ganharam mutações que dão-lhes características de invasividade, de malignidade, portanto já saem para a corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos, geralmente é a primeira fonte de disseminação, e depois podem enviar essas células e dispersar-se à distância. Portanto, é a diferença entre doença localizada, portanto está circunscrita ao intestino e região adjacente, os gânglios linfáticos lá está, são a primeira fonte de disseminação. Ainda consideramos uma doença localizada ou locorregional, portanto, com uma intenção curativa, não é? E da doença disseminada. E em relação às técnicas, pois lá está, é o que nós oncologistas gostamos também, porque os doentes também chegam em melhores condições de recuperação quando têm que fazer algum tipo de tratamento preventivo, sistémico, o Dr. Júlio falará, chegam com menos comorbilidade, com uma recuperação mais rápida, portanto, o paradigma mudou da cirurgia aberta para laparoscopia, videocirurgia e, em última instância, alguma evolução para a robótica com um bocadinho menos taxa de complicação de pós-operatório. Essa questão que referiu no cancro do reto, porque são duas entidades, embora nós englobamos na mesma família de patologia, cancro coloretal, mas têm particularidades e vamos continuar a abordar, não só da localização, portanto o cólon culmina e termina no reto, que depois posteriormente é o ânus, não é? O reto tem uma particularidade de ser uma zona com muito mais contacto com outros órgãos, com uma musculatura própria, inervação próprias e irrigação próprias, portanto a cirurgia pode ser um pouco mais mutilante pela zona que está, do que o cólon, que é um órgão um pouco mais livre e mais libertável e depois é mais fácil, digamos assim, de ocular. No reto, lá está, há a particularidade, e Dr. Paulo, se puder dar um pouco mais input na questão de qual é a diferença em relação ao cólon, ou seja, de facto há um risco maior da pessoa poder vir a ficar com uma colostomia, embora hoje em dia seja muito menor, e porquê? Ou seja, geralmente são doenças do reto mais baixo, onde o esfíncter pode ser, não é? Se puder desenvolver só um pouco isso e desmistificar a ideia de que toda a cirurgia do cólon envolve uma colostomia. Sim, é verdade. Nós, como eu disse há pouco, tentamos cada vez mais utilizar técnicas que previnam a realização da colostomia. Até porque hoje em dia também, graças aos oncologistas, nós temos a capacidade de reduzir muito a dimensão da doença inicial. O problema dos tumores do reto é que nós, habitualmente, quando os detectamos, na grande maioria dos doentes, são tumores muito avançados. Os doentes muitas vezes andam a perder sangue, acham que é das hemorroidas, muitas vezes até vão ao médico e falam no tema, mas como tem hemorroidas, toda a gente acha que é das hemorroidas e não fazemos a colonoscopia. E quando, às vezes, vamos fazer a colonoscopia, em vez de termos uma doença localizada, o tal tumor de uma fase muito inicial, já temos doença muito avançada, normalmente que começa a invadir já o esfíncter. O esfíncter é um músculozinho que nós temos que fecha o ânus. Não vale a pena termos um ânus se não conseguirmos fechar, senão estamos sempre a perder fezes quando a gente não quer. Isto é uma vida terrível para os doentes. Portanto, nós, para preservarmos o ânus, o músculo do esfíncter ele tem que estar a funcionar, porque senão o que vai acontecer é que o doente tem as fezes a sair pelo orifício do ânus, mas não consegue controlar as fezes e é uma vida muito, muito desconfortável para os doentes, porque não conseguem controlar a eliminação das fezes e estão constantemente a perder fezes sem querer. Portanto, isso é um dos dramas associados à cirurgia do reto. Portanto, nós temos que diagnosticar precocemente estes doentes, da importância da colonoscopia, do exame anorretal, inclusive, de vermos muito bem estes doentes e, a partir do momento em que é feito o diagnóstico, temos várias opções que tomar. A primeira passa pelo estadiamento, portanto temos que perceber muito bem qual a dimensão da doença, a sua profundidade em relação à parede do intestino e se está ou não a envolver os órgãos à volta do reto. Temos que perceber se os gânglios linfáticos estão ou não estão aumentados e temos que perceber se a doença teve capacidade de ir ou não para outro sítio, nomeadamente ou para o fígado ou para o pulmão, que é uma coisa que acontece também frequentemente nos tumores do reto. Quando temos a sorte de encontrar uma doença numa fase muito inicial,
e se percebemos que este tumor está ainda nas camadas superficiais do reto, ou seja, não é um tumor que invade a parede do reto, nós temos uma opção fantástica que é de fazer uma reseção transanal. O que é que isto quer dizer? Nós vamos, através do próprio orifício natural do ânus, ressecar este tumor sem fazer nenhum dano, nem no esfíncter, nem nos órgãos ao redor e sem preciso entrar dentro da cavidade abdominal do doente. Ao fazer isto é fazível, digamos assim, nos últimos 10 centímetros do intestino, portanto são tumores do reto médio e do reto inferior, portanto mais próximos do ânus, desde que sejam tumores em estadio inicial. Portanto, desde que não haja invasão das camadas do intestino e desde que os gânglios linfáticos à volta não estejam invadidos. Muitas das vezes uma opção também é utilizar a vossa ajuda e, portanto, fazermos aquilo que nós chamamos de terapêutica neoadjuvante, que eu penso que depois irão falar um pouco melhor do que eu, que sabem mais sobre isto do que eu. Mas, portanto, a ideia e o grande princípio que está por trás do tratamento de cancro hoje em dia é reduzir o tumor o mais possível. Nós antes éramos muito agressivos, o cirurgião nós éramos os maiores e, portanto, achávamos que fazíamos tudo e, entretanto, percebemos que a vossa ajuda é muito benéfica e, portanto, quanto menor for o tumor que nós temos de tratar, melhor o resultado e a sobrevida do doente. Portanto, na grande maioria dos tumores do reto, hoje em dia, os doentes são submetentes da mesma maneira que se faz na mama e em alguns outros tumores, no estômago, no esófago. Hoje em dia aprendemos, se começarmos a fazer tratamentos, e aqui temos de dizer aquela palavra difícil que é quimioterapia, mas que hoje em dia, graças à experiência toda que foi adquirida, aos novos fármacos que têm existido, é cada vez mais bem tolerada pelos doentes. Nós antes tínhamos muito medo que os doentes fizessem quimio e radioterapia antes das cirurgias, porque depois os doentes ficavam em muito mau estado e quando a gente ia operar os doentes as complicações eram muito grandes. Hoje em dia, graças a Deus, com todas as novas tecnologias, todos os novos medicamentos que existem, os doentes chegam em condições muito boas à cirurgia, e desde que isto seja planeado e programado, os resultados cirúrgicos são também bastante bons e, portanto, nós conseguimos oferecer hoje em dia qualidade de vida e sobrevida muito grande aos doentes e mesmo naqueles casos em que os tumores são muito próximos do ânus, nós hoje em dia temos técnicas que permitem ressecar praticamente os tumores quase até ao músculo, ao esfíncter, preservando o esfíncter e reconstruindo o tubo digestivo, tentando ao máximo evitar as tais colostomias que antigamente, quando não tínhamos estas técnicas todas, eram a única opção e, portanto, nós tínhamos, ainda hoje temos, muitos doentes com colostomias definitivas e que são impossíveis de reconstruir por causa dessa falta de técnica e dessas opções que vocês permitem. E lá está também a importância, mais uma vez, do diagnóstico precoce e da informação, porque se a pessoa estiver mais sensibilizada que pode procurar ajuda sem grande comorbilidade, ser uma técnica muito agressiva para tratar o problema, se calhar der mais e vai mais cedo. Se souber que há essas opções, portanto a colostomia e o saco não é uma inevitabilidade e as doenças são todas diferentes, consoante o estadio, consoante a localização, existe um plano adequado para que as coisas sejam mais eficazes e menos agressivas possíveis e a tecnologia e a evolução, quer na área cirúrgica, quer na componente médica, é determinante. Eu passaria agora para o Dr. Júlio Teixeira para falar da abordagem médica, porque também existe uma abordagem médica na doença localizada ou locorregional, portanto, quando ainda não espalhou. O Dr. Júlio Teixeira é oncologista da Unidade Local de Saúde do Algarve. Júlio, eu pedi-te para falar, lá está, falámos sobre a abordagem cirúrgica, o que é que nós, enquanto oncologistas, e sempre em articulação multidisciplinar, porque também, como abordarás certamente, no caso dos tumores do reto, não é só o tratamento médico, nem é só a cirurgia, entra também a radioterapia. Mas vamos simplificar aqui um pouco a abordagem e acabamos por falar das duas componentes, mas diferenciando um pouco o cólon e o reto, porque temos de diferenciar, lá está, são abordagens diferentes, mas para as pessoas perceberem porque é que tem que haver quimioterapia, por exemplo, no cancro do cólon. Qual é o conceito de termos que... O tumor saiu, em princípio a pessoa está curada, o cirurgião tirou-lhe bem o tumor todo, os gânglios foram todos removidos, um bom número de gânglios, portanto representativo, espelha-nos de facto o prognóstico do doente. Porquê? Porque é que pode haver uma recidiva e o que é que nós temos ao nosso alcance hoje em dia para tentar minimizar esse risco da doença voltar mais tarde? Certo. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. De facto, o que é que nós podemos dizer? Realmente o tratamento principal do cancro do cólon passa sempre por uma cirurgia, isto para começar pelo cólon.
Nós, como oncologistas, queremos fazer um tratamento, e isto depende dos critérios que já vou discutir mais à frente, se requer realmente reduzir o risco desta doença um dia mais tarde voltar. Porque, independentemente de termos feito uma cirurgia limpa, ou seja, conseguimos remover o tumor todo na totalidade, com margens limpas, removemos um bom número de gânglios e não estarem afetados ou estarem afetados, existe sempre uma possibilidade desta doença voltar um dia mais tarde. Mesmo até 5, 6 anos para a frente pode acontecer. Apesar de que, à medida que o tempo passa, a probabilidade da doença voltar vai diminuindo, e por isso é que nós fazemos uma vigilância mais apertada inicialmente, mas não impede que, mesmo assim, possa surgir mais tarde. Portanto, quando nós falamos de tratamento adjuvante, ou seja, o que é que nós queremos dizer com adjuvância? Adjuvância é um tratamento que nós fazemos depois da cirurgia para reduzir precisamente esse risco da doença voltar. E no caso do cancro do cólon, passa por quimioterapia, como disseste, André, bem. Portanto, quimioterapia, neste caso, varia um bocadinho conforme algumas características já foi aqui discutidas, nomeadamente o estadio da doença ao diagnóstico depois de ser operado, ou seja, nós pedimos ajuda aos nossos colegas da patologia depois da peça ser removida, em que eles analisam ao microscópio para identificarmos as tais características que o Dr. Paulo já discutiu aqui, que é a profundidade do tumor, e para ver também se há gânglios no arredor que já foram afetados. Gânglios são, digamos, o primeiro porto de abrigo que as células neoplásicas gostam de se abrigar antes de se espalharem à distância. Com estas características, o patologista dá-nos um relatório e nós aí conseguimos, através das normas internacionais, definir se realmente o doente precisa ou não de fazer quimioterapia. Quando falamos do estadio da doença, assim de uma forma um pouquinho mais técnica, mas sem aprofundar muito, doentes que têm um estadio 2 de alto risco ou um estadio 3, que é quando já têm os gânglios envolvidos, precisam automaticamente de fazer quimioterapia para reduzir o risco desta doença voltar. Mas nós não podemos olhar só para a peça, nem só para olhar para o que os livros nos dizem. Nós temos que olhar para o doente à nossa frente. E isto é muito importante porque os tratamentos não são, digamos, inocentes. Têm os seus efeitos secundários e nem toda a gente consegue tolerar estes tratamentos. E, portanto, o doente que temos à nossa frente é uma decisão sempre bilateral, porque hoje em dia a medicina já mudou um bocadinho da visão unilateral em que o médico diz vamos fazer, para uma medicina em que discutimos com o doente as opções, pesamos o risco-benefício na balança e tomamos uma decisão em conjunto com o doente e com a família, o que é o mais apropriado para o caso que temos à frente. Em termos da quimioterapia em si, isto varia um bocadinho, lá está, depende do estadio da doença, e depois também do doente que temos à frente, mas pode variar entre fazer 3 a 6 meses de quimioterapia de consolidação, dependendo de certas características que depois nós também discutimos na consulta. A quimioterapia pode ser feita pela veia, toda exclusivamente pela veia, ou só em comprimidos, dependendo nos estadios menos avançados, ou uma combinação dos dois. Tanto pode ser feito em ciclos de 2 em 2 semanas, ou de 3 em 3 semanas, dependendo do protocolo que utilizamos. Isso no contexto da adjuvância. Isto é o que nós fazemos. E no cancro do cólon, a adjuvância está limitada apenas à quimioterapia. Neste momento, no cancro do cólon, não usamos a radioterapia como usamos no cancro do reto, e isto prende-se muito por questões anatómicas. O tubo digestivo é um órgão móvel, e fazer radioterapia a um órgão que se mexe de forma, digamos, imprevisível, torna-se muito complicado, para além de que vai dar muita toxicidade sem benefício. Em relação, digamos, às pessoas como nós as selecionamos, pronto, já falámos um bocadinho sobre o doente, a vontade do doente, uma decisão bilateral e as tais características, então, que nós já vimos na peça cirúrgica depois da equipa de cirurgia remover o tumor. E prende-se muito por aí. Ok, portanto, digamos que a quimioterapia não é igual para todos os doentes. Correto, andamos sempre à volta de 2 ou 3 regimes de protocolos, como nós chamamos, isso. mas que podem variar entre oral endovenoso Isso ou mesmo. estritamente endovenoso, e há uma seleção feita com base, lá está, nas características e comorbilidades do doente, vontade também, Isso. a questão logística é importante. Há pessoas que preferem ir menos vezes ao hospital e preferem não fazer tudo pela veia, que implica uma bomba infusora, ou seja, que é um reservatório
que fica durante 48 horas conectado a um catéter que é como se fosse um pacemaker, uma câmara reservatória por baixo da pele, só que é onde fica conectado esse reservatório que por sua vez fica a distribuir o tratamento de forma uniforme durante 48 horas, ou seja, um pouco menos tóxica. Inicialmente era tudo feito numa administração única de 1 hora e era muito mais tóxico, e percebeu-se que este modo de administração acaba por gerar menos efeitos secundários. A questão é que pode ser um desconforto para a pessoa, para a sua rotina, não é? E felizmente há essas opções com uma eficácia semelhante e efeitos também geralmente semelhantes, com algumas particularidades, não é? E depois a duração. Eu, quando comecei, era um paradigma igual para todos dos 6 meses. Era a duração do tratamento, eram sempre 6 meses após a cirurgia. E felizmente percebeu-se que há doentes com um pouco menos risco, não é? Isso. Tem a ver com o número de gânglios invadidos ou não ter gânglios invadidos. Geralmente passa muito por aí, não é? E também com a extensão em profundidade do tumor. De não ter que precisar destes 6 meses. Provou-se que 3 meses não era desvantajoso em termos de proteção. Portanto, também é muito bom para nós, porque estes 6 meses também geram efeitos secundários potencialmente a longo prazo, não é, Júlio? Portanto, aquela questão da neuropatia, da dormência dos dedos, do desconforto, muitas vezes durante o tratamento as pessoas nem sequer dão grande relevância, dão mais a alguns enjoos ou a algum cansaço que pode advir, alterações intestinais, do que propriamente essa sensação que não é assim tão impactante, mas que depois, com a continuação, pode até ficar sequelar e persistente, e impacta muito a qualidade de vida. Portanto, esta questão dos 3 meses em vez de 6 foi muito nesse sentido, de perceber se podíamos descalar nos doentes de menor risco para evitar esta acumulação de toxicidades. Portanto, a seleção passa muito por aí, não é? E Júlio, agora diferenciando, em relação ao reto, a abordagem é um pouco diferente, não é? Como o Dr. Paulo estava a falar, implica geralmente tratamentos não após, mas muitas vezes antes. Sim. Consegue explicar um pouco o porquê disto e de facto, como é que ajudamos o cirurgião a ter um resultado melhor e o doente, naturalmente, a ter um melhor outcome? Certo. Antes de entrar, só queria dar aqui uma parte em relação ao cólon, uma questão muito importante que me esqueci de informar, que é quando fazemos também estes tratamentos adjuvantes, para realmente trazermos o benefício de reduzir a probabilidade desta doença voltar, temos que iniciar em menos de 12 semanas após a cirurgia. Se porventura tivermos alguma complicação cirúrgica que demore mais de 3 meses a podermos começar os tratamentos, perdemos o benefício de reduzir o risco da recidiva, digamos assim. E por isso, muito em conta aquilo que o Dr. Paulo disse de técnicas cirúrgicas mais avançadas e menos mutilantes, como a laparoscopia, permite-nos começar o tratamento adjuvante de uma forma mais precoce e aí termos o verdadeiro benefício. Ou seja, queremos evitar que as células que eventualmente não sabemos, porque os exames não conseguem demonstrar uma TAC, umas análises, não sabemos se as células saíram, mesmo parecendo localizado. Ou seja, acabamos todos por partir do pior cenário possível, que é, ok, partindo desse pressuposto que uma célula possa ter saído, não conseguimos afirmá-lo, mas temos que pressupô-lo, ou seja, vamos atacar para, se existirem, tentar erradicar. Não é? Esse é o grande princípio da prevenção, da adjuvância. Isso. E no reto? O cancro do reto, realmente, apesar de ser a continuação do tubo digestivo do cólon e ser um órgão, digamos, tem umas características muito diferentes. Já falámos aqui por causa da questão anatómica, um órgão fixo que está rodeado de outras estruturas um bocadinho mais complexas, digamos, nível cirúrgico de abordar, como o Dr. Paulo já falou, mas nós temos que realmente encontrar aqui uma estratégia para prevenir que temos que evitar a colostomia e fazer cirurgias que possam realmente ser bastante mutilantes. E foi um bocadinho nesse contexto que nos últimos anos houve desenvolvimentos para tratar o cancro do reto, em que a abordagem, em vez de ser preventiva após a cirurgia, vamos começar com o inverso, ou seja, entramos nós, oncologistas e radio-oncologistas, em ação com quimioterapia e radioterapia, para permitir que conseguimos fazer uma redução do tumor, para depois, eventualmente, se for necessário, fazer uma cirurgia mais limpa, digamos assim, menos mutilante e, eventualmente, evitar a colostomia. Portanto, se há doentes que nós podemos prevenir a cirurgia, neste momento temos certas situações que sim. Nós já falámos aqui que o reto está dividido em 3 partes. Temos o reto baixo, o reto médio e o reto alto. E isto tem muito a ver a distância da margem anal quando olhamos na ressonância ou na colonoscopia para isto por questões anatómicas. E nos doentes do reto baixo, como o Dr. Paulo também já falou, a cirurgia, por vezes, não conseguimos poupar o esfíncter, que é isso que o nosso objetivo principal cirúrgico é tentar poupar o esfíncter, que é para não acabar numa amputação, não fazer uma cirurgia demasiado agressiva.
Então, o que é que nós fazemos? Nós neste momento estamos a fazer estratégias, isto para os tumores localmente avançados, porque se for um tumor precoce num estádio muito inicial, nem precisamos de entrar por aqui. Mas nos localmente avançados, o que nós gostamos de fazer neste momento, e o que as normas nos indicam, é fazer sessões de quimio-radioterapia. Neste momento estão a haver muitas alterações em relação aos esquemas de radioterapia, aos esquemas de quimioterapia, a intensificação de quimioterapia, e julgo que este ano ou no próximo vão sair novas normas em relação a isso, mas o estado da arte atual, o que nós gostamos de fazer é uns comprimidos de quimioterapia, que, juntamente com as sessões de radioterapia, ou seja, a quimioterapia aqui tem o intuito de potenciar os efeitos da radioterapia. E é uma dose baixinha de quimioterapia que o doente faz todos os dias enquanto faz radioterapia. O número de sessões de radioterapia varia neste momento. Temos esquemas em que só fazem 1 semana de radioterapia, mas agora já está a evidência a mostrar que é mais benéfico, digamos assim, fazer as 5 semanas e meia de radioterapia, ou seja, um esquema longo de radioterapia. E se tivermos realmente um tumor muito avançado, depois dessa fase ainda gostamos de intensificar o tratamento com uma quimioterapia mais intensa, digamos assim, e aí já entra em quimioterapia à base endovenosa, mas também pode haver uma combinação em comprimidos. Depois disso é que nós avaliamos então com uma ressonância para ver como é que o tumor respondeu a estes tratamentos. Em certos casos, como nós falamos no reto baixo, se nós tivermos o que nós chamamos de uma resposta completa, ou seja, o tumor desaparecer na totalidade, e quando digo desaparecer é não há evidência de cancro na ressonância, mas também na colonoscopia, nós podemos entrar numa estratégia poupadora de órgão, ou seja, no esperar e observar. Vamos ver se realmente o cancro vai voltar e se precisamos de facto da cirurgia. E o que é que nós fazemos nestas situações? Pronto, o que nós temos que fazer é uma vigilância muito apertada, e inclui exames trimestrais, ou seja, cada 3 meses, pelo menos no primeiro ano, temos que fazer uma sigmoidoscopia, temos que fazer uma ressonância, um TAC semestral, e se não houver evidência de doença neste período de vigilância, nós mantemos o doente sem a cirurgia. E isto é ótimo porque acabamos por poupar um doente de uma cirurgia que por vezes pode ser complicada e evitar a colostomia ao fim de contas, que é o objetivo principal, é a qualidade de vida do doente. Nos tumores mais acima, no reto médio e reto alto, nós já não optamos tanto por esta estratégia. Porquê? Porque a cirurgia aí já não, regra geral, já não precisamos de uma amputação. Sendo assim, conseguimos fazer a conexão do tubo digestivo e a cirurgia acaba sempre desmutilante e aí asseguramos que o tumor sai na totalidade. Fazendo esta estratégia toda antes da cirurgia, regra geral, já não precisamos de fazer mais tratamentos complementares a seguir à cirurgia. E entramos então assim na vigilância. Pois, realmente são 2 paradigmas muito diferentes, mas também é importante perceber que na maior parte das patologias, não só no cancro coloretal, há uma tendência, lá está, à semelhança da mama, para se tratar do ponto de vista sistémico, com medicamentos, com quimioterapia ou outros tratamentos, porque não é só quimioterapia, neste caso é, por enquanto, complementar com a radioterapia para potenciar, lá está, o tumor ficar mais pequeno e facilitar a vida ao cirurgião, mas não é só para facilitar a vida ao cirurgião, ou seja, isto tem tudo um propósito e os estudos em várias áreas demonstram isso, que começamos mais precocemente a atacar a doença de forma global no organismo, ou seja, os exames mostraram uma doença localizada ou local, locorregional, portanto não espalhada. Mas não sabemos, lá está, se alguma célula não saiu entretanto que os exames não foram capazes de detectar. E ao começar os tratamentos pré-operatoriamente, já estamos de alguma forma que a proteger o organismo na sua extensão toda, sem perder tempo, digamos, até à cirurgia e recuperação pós-operatória. Portanto, cada vez há mais este paradigma, não é, Júlio? De tentar pré-operatoriamente fazer um downstaging, ou seja, reduzir o tumor, mas também controlar, e isto está provado que em muitos settings, em muitos contextos oncológicos, que permite uma maior sobrevivência do que começar logo com a cirurgia e só depois esperar, de acordo com a peça, e decidir se faz ou não tratamentos, porque muitas vezes também perdemos o timing, o tempo ótimo de intervir com tratamentos após a cirurgia. Portanto, este paradigma é importante e no próprio cólon também já há um nicho de doentes que se prevê que a curto prazo possa ter indicação. É um nicho, não é um tema muito complexo, mas lá está, o paradigma muda muito para isso também, não é? Júlio, para acabar, fazia-te uma pergunta, lá está, é sempre importante pensarmos o que é que vem amanhã, não é? Ou pelo menos termos uma perspectiva e darmos essa perspectiva. De facto, infelizmente, e o cancro coloretal e o cancro do tubo digestivo tem sido uma das minhas patologias preferenciais desde o início da especialização, mas não é uma área que se veja grandes avanços, pelo menos do ponto de vista médico, de grandes opções, de novos medicamentos. Tem sido muito moroso, por exemplo, em comparação com a mama.
apesar de ser uma doença com grande incidência. E isto é frustrante para oncologistas, é frustrante para os doentes, sobretudo, como é lógico. Tem havido algumas melhorias em algumas estratégias de tratamento, mas perguntava-te, Júlio, daquilo que tu achas que pode ser impactante, quer em termos de eventuais estratégias ou medicamentos, mesmo na doença localizada, locorregional, ou seja, para prevenir ou para fazer pré-operatoriamente, e também, de alguma forma, detectarmos melhor os doentes que de facto precisam de fazer tratamentos, porque hoje em dia, e foi incluído muito recentemente nas guidelines americanas, que pode ser sempre debatido o valor e o impacto real na clínica por questões burocráticas, mas de facto o valor, por exemplo, de uma ferramenta de prognóstico para à semelhança dos gânglios invadidos, à semelhança da profundidade do tumor, a presença é um conceito que é recente de doença molecular residual, DNA tumoral circulante, que se faz através de uma biópsia líquida, que aliás nós temos disponível no hospital, trazido por uma doente americana, que fazia a técnica lá e que veio para cá viver, e eu de facto disse, sim senhor, pois parece uma coisa muito viável e está naturalmente aprovado. Não é prática standard, mas de facto percebe-se que há uma tendência crescente e estudos cada vez mais, e será, na minha perspectiva, uma guideline em breve, 5, 10 anos provavelmente, em que o DNA tumoral circulante, estar presente ou não, ou seja, se no sangue houver células com DNA do tumor, que o tumor liberta para a circulação, isso parece ser um fator prognóstico e preditivo mais importante para o doente, mais do que os gânglios até. Ou seja, se for positivo, tem um altíssimo risco de recidiva. Esse doente é que deve fazer quimioterapia. Se for negativo, a sobrevivência entre fazer ou não fazer parece quase igual. Ou seja, pode haver aqui ferramentas não só de medicamentos, mas de estratégias para personalizar, escalando ou desescalando os tratamentos, não é? Não é igual para todos. One size fits all. Sim. Não é sempre bem assim. O que é que achas? Qual é a tua perspectiva? E já agora também, Dr. Paulo, acerca das inovações que aí vêm em cancro coloretal. Como disseste e bem, André, realmente aqui o paradigma e o futuro da doença localizada do cancro do cólon e do reto, portanto, os objetivos principais é realmente melhorar a taxa de cura. É isso. Nós queremos é que o doente fique curado e com isso queremos prevenir ou reduzir o risco da doença voltar e personalizar, como disseste bem, o tratamento do doente a doente. Ou seja, nós temos realmente estes critérios que fazemos quimioterapia segundo estes critérios, mas cada doente é um doente e cada tumor é um tumor e eles comportam-se de formas muito diferentes. Nós temos cancros do cólon que são super indolentes, que têm um crescimento muito lento, e depois temos outros que desenvolvem de uma forma muito rápida e que às vezes é difícil, que complica a nossa tarefa de tratar estes doentes adequadamente. Em relação à biópsia líquida, portanto, a biópsia líquida, como disseste bem, é uma amostra de sangue que nós escolhemos, uma simples colheita de sangue, que nos ajuda a detectar possíveis DNA circulante tumoral. Isto difere de uma biópsia tradicional, porque nós aí precisamos mesmo da peça do tumor, em que nós olhamos ao microscópio e fazemos a análise desta forma. Agora, através de uma simples análise de sangue, nós conseguimos realmente ainda obter bastante informação. Isto dá-nos características moleculares do tumor, diz-nos o grau de agressividade que ele pode ser, conseguimos detectar certas mutações e com isto potenciais alvos terapêuticos, se bem que na realidade atual não usamos isso na doença localizada. Já há um papel da biópsia líquida na doença avançada, mas isso com certeza será um tema do próximo episódio. Mas o que nós poderemos ver no futuro, e o que realmente, já falaste bem, é que podemos usar o DNA circulante tumoral para detectar recidivas precoces. Neste momento, só em contexto de ensaio clínico, portanto, quanto eu sei, porque neste momento temos algumas limitações com a biópsia líquida, em termos de sensibilidade do exame, porque neste momento, para detectar uma recidiva, não substitui a colonoscopia. Quer seja pela técnica de detectar o DNA circulante, ainda não estamos bem lá no estado de uniformização das técnicas. Exatamente, em si. Mais padronização, a acessibilidade também ainda não é transversal a nível global. É um exame caro. Mas há muitos estudos, atenção, há muitos estudos, não são estudos de grande dimensão populacional, mas que os custos potenciais de poupança a longo nos prazo, fármacos de quimioterapia e na logística do hospital, ou seja, o doente
necessariamente ir 2 em 2 semanas ou de 3 em 3 semanas durante 6 meses, tem custos importantes para o sistema. E o custo do exame acaba por ser inferior a todo o custo da estratégia adjuvante. Portanto, para além do óbvio que é a agressividade inerente e os riscos inerentes ao doente. Portanto, isto é uma coisa que, na minha opinião, vai estar muito em voga nos próximos anos, porque a evidência é crescente. Eu acredito e há muitos também. estudos de fase 3 que estão prospectivamente, não é? A tentar validar isto para incluir na Europa. Na América já está, mas na Europa demora sempre mais e ainda bem. De algum modo ainda bem, porque é mais escrutinado. Não é tão de ânimo leve que as coisas são. Mas é muito interessante e eu acho que é muito por aí. Acredito que sim. Fármacos, de facto, não temos assim grande coisa, não é? De fármacos. Temos alguns ensaios de imunoterapia, mas isto lá está, é numa pequena população de tumores com nicho, porque só certos tumores de coloretais, cerca de 5%, é que têm sensibilidade à imunoterapia, por isso há muita pouca coisa, regra geral, nesse setting. Mas houve de facto um ensaio de fase 2, lá está, são ensaios porque são muito poucos os números de doentes, de fazer imunoterapia na neoadjuvância no reto, que teve resultados espetaculares, mas lá está, estamos a falar de meia dúzia de doentes. Claro. E às vezes as pessoas depois perguntam-nos na consulta, doutor, imunoterapia para mim. Pois, não dá, regra geral não dá. Temos que explicar exatamente. Acho que ainda estamos muito numa fase inicial na imunoterapia em relação ao câncer coloretal. Noutras patologias estamos muito mais avançados, mas eu acredito que vou ficar sem emprego, provavelmente. Não diria. A médio e longo prazo, porque cancro é uma doença genética, como todos nós sabemos. É uma alteração no nosso DNA e aquilo que nós temos de descobrir, e isto é que será a grande descoberta que todos nós esperamos que aconteça, é os mecanismos que conseguimos utilizar para impedir estas mutações genéticas ou depois delas existirem, conseguirmos encontrar uma maneira de corrigir, entre aspas, o DNA dentro das células e fazer com que o potencial que existe dentro das células de dar origem a tumores seja controlado. Esse é o grande ambição e o sonho é o santo grau da doença oncológica, mas que infelizmente todos nós sabemos. Porquê? Porque os cancros são todos diferentes e portanto nós não temos um mecanismo que resolva todos os cancros. As pessoas dizem, porque é que não se encontra cura para o cancro? Infelizmente, porque todos os cancros são diferentes e nós todos os dias produzimos células oncológicas e graças a Deus o nosso sistema imunitário consegue encontrá-las. Portanto, nós estamos aqui todos nesta conversa simpática, mas o nosso corpo está sempre a produzir estas células e o nosso sistema imunitário tem um papel fundamental no evitar que estas doenças oncológicas avancem e vai matando estas células à medida que elas encontram. O problema acontece quando, por alguma deficiência do nosso sistema imunitário ou por alguma agressividade excessiva destas células que surgem, este equilíbrio entre o aparecer células e o nosso sistema imunitário matá-las está corrompido e a partir daí é que temos problemas e, portanto, eu acredito que a cura do cancro vai passar por esta descoberta, que ainda não aconteceu, infelizmente. Já aconteceu em muitas áreas, em muitos tumores específicos, como vocês estavam a falar, no melanoma, por exemplo, hoje em dia temos fármacos fantásticos em que o papel do cirurgião, ainda esta semana tivemos a discutir os cancros cutâneos no nosso congresso e aquilo que nós vemos e que há 10 anos era impossível termos tratamentos para tratar o melanoma e hoje em dia temos doentes com melanomas gravíssimos e que sobrevivem muitos anos e até conseguimos curar muitas pessoas que antigamente era impossível. Portanto, eu acredito em resposta à tua pergunta que se calhar daqui a 10 anos vamos estar aqui todos a falar e a dizer que um pouco mais animados. E surgiu qualquer coisa diferente e, portanto, eu gosto muito de deixar muita esperança aos doentes e de transmitir isso. A ciência, graças a Deus, hoje em dia está constantemente a produzir inovação e novos fármacos, novas opções e, portanto, eu acredito, não sei se será 10 anos, 15 anos, 20 anos, que nós iremos conseguir encontrar um mecanismo genético, químico, de conseguir corrigir estes defeitos. Que faça a diferença, não é? E que faça a diferença realmente aos doentes, que não sejam precisas tantas cirurgias ou que não sejam precisos fazer e que a gente consiga realmente reduzir muito a agressividade destes doentes e tratar muitas destas doenças. Acho que esse é o grande objetivo de todos nós e enquanto não conseguimos isso, apostarmos no rastreio. Quer dizer, é desmistificar, acho que é a palavra que todos nós queremos deixar às pessoas, é não ter medo de fazer os exames. As pessoas os doentes dizem muito medo, doutor, eu não quero fazer os exames, posso descobrir qualquer coisa. É o contrário.
Nós temos que Pode fazer salvar. os exames para descobrir as coisas antes que elas sejam graves. Exatamente. Porque se a gente descobrir as coisas quando nós ainda as conseguimos tratar, nós conseguimos curar os doentes. Quando a gente só descobre quando os tumores dão sintomas, já é tarde demais. Portanto, nós, os doentes, dizem, doutor, mas eu tenho um cancro e estou tão bem, não tenho dor nenhuma, não me dói nada. É a altura. Eu disse, pois é, mas agora. essa é a altura que a gente consegue tratar de si. Quando você tiver sintomas ou quando houver sintomatologia, já o tumor está muito avançado. A gente já não consegue fazer tanta coisa como numa fase inicial. Portanto, isto é um bocadinho difícil de explicar às pessoas, que é como é que eu me sinto tão bem e tenho uma doença tão má. E isso é o grande drama que nós vivemos todos com esta doença, e dizer que vamos fazer uma quimioterapia que vai dar náuseas, vai cair o cabelo, ou vai acontecer isto no cancro do cólon, é raro cair o cabelo, mas noutras patologias acontece. Portanto, é explicarmos a uma pessoa que eu vou ter que fazer qualquer coisa que é muito mau e essa pessoa não tem sintoma nenhum. Portanto, é um drama muito grande explicar às pessoas isso, mas é a realidade. Os exames aumentam, as células estão lá e a gente tem que as tratar. E quanto mais cedo a gente identificar estas doenças, melhor o resultado para as pessoas. E infelizmente outra coisa que também temos visto e também tem sido muito divulgado nos últimos artigos científicos é: nós infelizmente estamos a ver doença oncológica em pessoas cada vez mais novas. Eu ano passado e há 2 anos operei doentes com cancro do cólon com 19 e 22 anos, que eram coisas impensáveis há uns anos atrás. Como é que é pessoas tão novas, nós já vemos doença oncológica. Sem dúvida, sem dúvida. E o que nos faz obrigar também a estarmos muito mais alerta e se calhar a sermos mais interventivos e pedirmos exames mais cedo, porque às vezes uma perda de sangue continuada que não melhora, que parece que não é hemorroidas, temos que fazer o exame. Exatamente. E mesmo em pessoas muito novas, onde a gente nunca pensaria que poderia lá estar um tumor, às vezes vamos ver e está. Portanto, essa é uma mensagem que eu acho que é muito importante nós passarmos, que é quanto mais investirmos na prevenção, nos hábitos alimentares, toda a estratégia de redução do risco oncológico e no diagnóstico precoce. Aí é que é o tratamento. Sem dúvida. Muito obrigado, Paulo, Júlio, pela vossa contribuição inestimável. E terminar agradecendo também à Rádio Lagoa por continuar a propiciar esta oportunidade e a mensagem. Obrigada também nós. Queremos médicos animados e pacientes animados também. Ajuda. Muito obrigada então ao Dr. Júlio Teixeira, ao Dr. Paulo Sousa, também ao Dr. André, que voltaremos a ver-nos no próximo episódio. Entretanto, só para dizer que até lá pode ouvir este e outros episódios aqui na Rádio Lagoa, em 99.4 FM, 100.0, também na internet em radiolagoa.pt e veja todos os episódios no site do grupo hpa.com. Voltaremos então a ver-nos no 3º episódio. Muito obrigada.